Olá, meu nome é Flávia Oliveira, sou mãe de dois meninos, o Lucas de 14 e o Pedro de 11. Sou formada há 23 anos, pediatra e neonatologista. Mas eu fui um pouco além, sempre me preocupei muito com a saúde e também sou certificada em medicina do estilo de vida e terapia. E hoje eu tô aqui para falar com vocês, com a Veleda, a convite da Veleda, uma honra para mim, já que desde pequenininha eu tinha dois pediatras, gente. Eu tinha um alopata, que dava antibiótico quando precisava, e eu tinha um homeopata, e eu tomei Veleda a minha vida inteira. Então é bem genuína essa minha parceria, eu fico muito feliz. E eu vou falar num tema que é, acho que uma das maiores preocupações dos pais dos primeiros meses de vida. Já nos primeiros dias de vida existem dúvidas relacionadas à cólica do lactente, e é disso que a gente vai falar hoje. A cólica do lactente, ela costuma aparecer depois dos primeiros 7, 10 dias de vida. O bebê nasce, ele tem uma flora intestinal que está muito conectada ao tipo de parto. Então, se foi cesárea, o bebê não teve contato com a flora da mãe. E se foi parto normal, passou pelo canal do parto, toda aquela flora bacteriana da vagina da mãe entrou em contato com o bebê e começou já a formar a microbiota dele. Depois disso, o que acontece? A partir dos 10 dias pode aparecer a cólica. O que é cólica, na verdade? É um desconforto, é um choro, é uma distensão que o bebê fica muito irritado, às vezes chorando por muito tempo. Tem pais que relatam 1 hora de choro, 2 horas de choro, até 3 horas no dia, o que é bastante, e gera uma baixa qualidade de vida, tanto para o bebê quanto para a família. Essa cólica, ela tem um pico mais ou menos na 6ª semana de vida, então lá pelo 1,5 mês, 2 meses, e é interessante os pais já saberem disso para se preparar para o que vem, né, pela frente. E costuma sumir por volta do 3º mês. Então, se o seu bebê chora demais, se contorce, solta muitos gases, pode ser que ele tenha cólica e você tenha que conversar isso com o seu pediatra. Na verdade, a cólica do lactente ainda é um pouco misteriosa na medicina. Existe a questão, como eu falei, da microbiota intestinal, que é parte essencial aí da evolução do sistema digestivo, mas tem outras coisas que podem atrapalhar e piorar a cólica. Por exemplo, o tipo de alimentação do bebê. Se for aleitamento materno, a digestibilidade do leite ela é muito melhor e também vem junto com os probióticos e pré-bióticos que estão lá dentro do leite materno e que nas fórmulas infantis, no leite de vaca, ele não tem tudo isso. Ele tem, na verdade, muitas vezes os pré-bióticos, mas nenhuma fórmula do Brasil tem probiótico. Então, o bebê que mama fórmula, ele costuma ter mais cólica. Então, isso é um dado importante para se observar. A outra questão diz muito respeito à parte emocional. Então, quando os pais estão muito ansiosos, muito preocupados, ou se está acontecendo alguma coisa na dinâmica familiar, provavelmente esse bebê vai sentir. Eu sempre falo que o cordão umbilical ele é cortado no parto, mas a mãe e o bebê eles estão conectados assim muito fortemente nos primeiros 4 meses de vida, que é o período que acontece cólica. Se o bebê está muito estressado, eu sempre falo para a mãe, né? Não é para culpar a mãe, tá, gente? Não é que mãe é culpada de tudo, mas na verdade a conexão ela existe. Então eu falo assim, se o bebê está muito irritado, olha um pouco para você, vê se você não está irritado, se você não está cansada, olha para sua rede de apoio, faz essa conexão que é importante. Outro dado importante também é esses mitos da alimentação da mãe. Ah, se a mãe comer muito uma coisa ou outra, algum tipo de alimento, será que isso pode dar mais cólica? Eu sempre falo que se você comer qualquer coisa exageradamente, vou dar um exemplo, tá? Do leite. Uma mãe que gosta de leite derivados e consome excessivamente, pode ser sim que isso atrapalhe o bebê com excesso de lactose que ele está consumindo. Então, tudo isso tem que ser discutido com um pediatra, alinhado e sem extremismos, porque na verdade a alimentação ela tem que ser a mais variada possível. Então, quando que eu devo me preocupar se o meu bebê só tem uma cólica comum do lactente ou se ele tem alguma doença gastrointestinal? Alguns sinais de alerta são importantes. Primeiro, se passar muito dos 3 meses e a coisa não melhorar, ou seja, piorar, pode ser um sinal de alerta. Segundo ponto importante, sangramento nas fezes. Nunca, jamais é normal ter sangue nas fezes em qualquer momento. Isso precisa ser avaliado. Pode ser uma simples fissura anal? Pode. Pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca? Pode. Ah, mas doutora, eu amamento, ele não toma leite fórmula, mas se você toma leite de vaca, o bebê pode ter alergia assim mesmo em aleitamento materno exclusivo, então isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa importante é uma obstipação muito importante, ou seja, não consegue evacuar de jeito nenhum, você tendo que usar às vezes supositório ou excessivamente, né, e você não conseguir controlar isso, isso também tem que ser discutido com o pediatra. E se tiver uma qualidade de vida muito ruim, ou seja, o bebê chora demais, mesmo ganhando peso adequadamente, mesmo vocês tomando todas as providências, isso também é um sinal de alerta.
E o último, e não menos importante, é a questão do ganho de peso. Então, a cólica, ela não atrapalha, a princípio, o ganho de peso. O bebê tem que estar ganhando peso normalmente, independente do tipo de aleitamento, misto ou exclusivo, aleitamento materno, o bebê tem que estar ganhando peso adequadamente e isso tem que ser verificado junto com o pediatra. Então, doutora Flávia, o que eu tenho que fazer, né, nesse caos do bebê chorando, irritado, a mãe irritada, todo mundo irritado? O que tem que ficar bem claro é que não existe nenhum tratamento alopático que tem um reflexo importante na cólica do bebê. Existem alguns medicamentos que vão tratar as consequências da cólica, ou seja, os gases e tudo mais, mas não existe nada milagroso que vai efetivamente, da parte alopática, que vai resolver isso. Então, aqui no consultório, eu costumo muito indicar os métodos mais naturais, que é o que a gente vê mais resultado na prática. Então, por exemplo, calor local. Eu oriento bastante, mas eu peço para evitar aquelas térmicas, sabe, de plástico com gel, porque aquilo esquenta demais. É plástico, então eu não gosto muito. Eu gosto das que são de tecido, com grãos, com ervas, enfim, que você esquenta no micro-ondas, então ela não esquenta excessivamente. E aí eu falo para colocar o bebê de bruço, no colo, e colocar a bolsinha aqui para pressionar o abdômen e esquentar. Isso acaba ajudando bastante. As massagens também, a movimentação, porque uma das coisas que parece ter relação com a cólica é que, como o bebê ele fica muito paradinho ainda, um bebê que, né, não senta, não rola, ele não se mexe muito, o intestino ele não gosta de ficar muito parado, e aí os gases também se acumulam, distendem e dão mais dor. Então fazer movimento de bicicletinha, apertar a perna e soltar, tudo isso acaba mobilizando o intestino e o bebê acaba às vezes soltando os gases, evacuando, e a cólica também acaba por melhorar. Isso é o que eu acabo usando mais de produtos, de métodos não invasivos, não medicamentosos. Uma coisa que ajuda também são os probióticos. Então, os probióticos têm uma relação também com ajudar a formação da flora intestinal, e o pediatra, se ele achar interessante, considerando o tipo de parto, a amamentação, usar esse tipo de medicamento, né? Não é nem falar que é medicamento, é um probiótico mesmo, é um lactobacilo que você vai oferecer para o bebê. Então, eu falei tudo isso e agora eu quero falar para vocês ficarem tranquilos, porque a Veleda, em maio, vai lançar um produto que vai auxiliar muito os pais e os bebês em primeiro lugar, que são eles que estão com dor, vamos lá, né? A passar por essa fase tão difícil. Então aguardem, acompanhem a Veleda nas redes sociais, em todos os canais, que em maio a gente vai ter uma novidade. A Veleda é uma empresa referência em tratamentos naturais e eficazes, e ela tem uma linha para o bebê e para a mamãe, que já é bem conhecida. Aqui no consultório a gente sempre oferece o chá da mamãe aqui para as mães. Então vai ser um produto que vai agregar mais uma coisa nessa linha, pensando principalmente nessa queixa de cólica do bebê, que é uma das mais comuns nos primeiros meses de vida. Se você tiver alguma dúvida de cólica ou qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento do trato gastrointestinal do bebê, manda pra gente as perguntas, que vai ser uma delícia responder e tirar essa angústia que eu imagino que é muito, muito forte aí nos primeiros meses de vida.